Olá, tudo bem? Bem-vindos ao documentário Aberaldo Costa, Palhaço Zé Linguiça. Meu nome é Roberto Della Costa, eu sou filho do Aberaldo Costa. Nesse documentário, o meu pai estaria presente aqui conosco, diante dessa tela. Porém, ele, no decorrer da pesquisa do documentário, optamos por ele não aparecer presencialmente aqui. O meu pai se encontra com uma saúde um pouco fragilizada nesse momento, mas todos os arquivos que nós conseguimos coletar ao longo da pesquisa é o suficiente para ter esse documentário nas redes sociais, ter esse documentário salvo e você poder ter essa informação sobre a vida do Palhaço Zé Linguiça. Vale lembrar que é muito importante que a proposta desse documentário não é centralizar o arquivo da história dele, e sim descentralizar. Como descentralizar? O documentário foi feito por mim, por ele, pela nossa família, e a partir do momento que esse documentário estiver no ar e você estiver assistindo, ele será um NFT. É um token não fungível. Isso significa que a gente vai produzir 2 NFTs do documentário. O documentário ele vai ficar num canal no YouTube e vai ser criado 2 NFTs desse documentário. Então, você nesse momento que está assistindo o documentário, não importa se você está assistindo no ano de 2022 ou no ano de 2030, esse NFT ele existe. Foi gerado um arquivo, esse NFT ele está numa plataforma chamada OpenSea. A OpenSea, a gente vai deixar o link na descrição. Você vai poder clicar nessa plataforma e você vai poder ter acesso aos arquivos originais desse documentário. São arquivos de cerca de mais de 150 anos. Tá, ok? E aí, você querendo ampliar esse documentário, você vai pegar as informações que eu estou passando aqui para você, você vai ter acesso aos arquivos originais, eles estão aqui do meu lado, algumas informações estão digitalizadas aqui no computador, e com acesso a esses arquivos você vai conseguir fazer também um documentário sobre o Palhaço Zé Linguiça e se aprofundar um pouco mais sobre esse palhaço que é ícone no município de Itaboraí. Trabalhou mais de 30 anos com o Palhaço Carequinha, viajando por todo o nosso Brasil, se apresentando em todos os estados do nosso Brasil. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho um computador, tem um breve texto, eu vou falar para vocês um pouco sobre a história dele e a gente vai iniciar. Então vamos lá. Aberaldo Costa, mais conhecido como Palhaço Zé Linguiça, nasceu em 1942 na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto acontecia a Segunda Guerra Mundial, o circo onde meu pai foi criado estava em Minas Gerais e foi lá que ele nasceu, na cidade de Ouro Preto. Ele é filho biológico de Moacir Costa e Maria da Silva Lamego, mais conhecida como Maria de Lourdes. Esse era o nome artístico da minha avó biológica. Porém, Aberaldo Costa foi criado por Laura Martinelli. Laura Martinelli também, esse era o nome artístico dela, o nome de registro dela era Laura dos Santos. Quer dizer, Laura Martinelli Tibal. Na ocasião ela era casada e já tinha recebido o sobrenome do marido. Ele foi criado por ela, viajando com o circo da família Martinelli. Ele foi criado no circo da família Martinelli, assim como a minha avó biológica e o meu avô biológico. Na sua fase adulta, ele passou um período no circo deles. A gente vai prosseguir. A história é a seguinte: como que iniciou a história do Aberaldo no circo? Então a gente retorna um pouquinho, a gente vai lá para o passado para poder entender por que ele se tornou um circense, por que a nossa família se tornou uma família de circo e por que hoje nós temos circo. A história é a seguinte:
Tudo começou com Maria de Lourdes, a minha avó biológica. Após o falecimento da sua mãe, ela foi condicionada a viver com sua madrasta. Lourdes não era feliz com aquela situação. Foi quando o circo da família Martinelli ele passou na sua cidade, em Minas Gerais, e ela viu naquele circo a oportunidade de ser feliz. Ela literalmente fugiu com o circo. Então aquelas histórias das pessoas que fogem com o circo é verdade. Tem muita gente que busca a felicidade, ela está buscando algo diferente e encontra em um mundo mágico aquilo que ela buscava. Ou imagina que exista. Em alguns dias após a sua fuga, o seu pai, Otávio da Silva Lamego, ele apareceu no circo, conversou com a dona do circo, a dona Laura, e entendeu que era a melhor opção para a filha dele. Então ela tinha um conflito com a sua madrasta, ela perdeu a mãe, passou até uma madrasta, teve um conflito com a madrasta, o circo passou pela cidade, o circo da família Martinelli passou pela sua cidade, ela fugiu com o circo, o pai foi atrás dela, acabou entendendo que era a melhor opção para a filha. Não sei exatamente como foi essa conversa, mas ela seguiu com o circo, o pai retornou para a cidade dele. Daquele momento em diante, Maria de Lourdes passaria a ser circense. Ela abandonou sua vida na cidade e iniciou sua carreira no circo da família Martinelli. No início, ela se tornou trapezista, atriz, doceira e mãe de Aberaldo Costa. A Maria de Lourdes, além de Aberaldo, ela teve Elza, Tereza Cristina e teve um filho. Que eu não sei exatamente o nome dele, pois meu pai chamava ele de Russo. Ela também chamava ele de Russo. Então essa informação eu não tenho. Você, recebendo o documentário, acessando o nosso documentário, se você quiser ampliar esse documentário, você provavelmente vai conseguir chegar até ele. Tá ok. A gente vai agora para o Moacir. O Moacir é o pai biológico do Aberaldo Costa. Ele era ferroviário e ex-combatente da Revolução de 1932. Ele casou-se com Maria Aparecida Barbosa em 1938 e desquitou-se em 1960. O Moacir ele foi para a guerra, aquela Revolução de 32. E na guerra, ao sair da guerra, ele saiu com sequelas de guerra, como muitos soldados. Ele foi condecorado, recebeu indenização do Estado de São Paulo, quer dizer, o Estado de São Paulo ofereceu indenização para ele, ele não quis essa indenização, tanto que qualquer descendente do Moacir Costa tem direito a receber uma indenização do Estado de São Paulo, pelo fato dele ter sido condecorado pela Revolução de 32 e pelo fato dele ter participado dessa guerra de 32. Então, ele saiu uma pessoa com sequelas de guerra, em 32 participou da guerra, em 38 ele já estava na sua cidade. Eu tenho documentos aqui que comprova, eu tenho a certidão de casamento dele com a Maria Aparecida Barbosa, em 38. Então, ele conheceu o circo, Carlito, que esse era o nome do circo da família Martinelli, entre 1938 e 41. Por quê? O Aberaldo Costa, ele nasce em 42. Como o Moacir se casou em 38, acredita-se, faz sentido, que o circo Martinelli estava em Minas. Minas Gerais é próximo de Barra do Piraí. E como o Aberaldo nasceu em 42 e ele casou em 38, nesse período ele fugiu, saiu com o circo. E ele abandonou o lar da família dele. Isso é comprovado na documentação de casamento dele. O registro de casamento dele, de 38, 22 anos após o registro de casamento dele, aparece uma informação de desquite solicitado pela Maria Aparecida da Costa,
que era a esposa dele. Ele conheceu a minha avó no circo e tiveram o Aberaldo Costa e mais um filho, que meu pai chamava de Russo. Vamos agora para um ponto central que é muito interessante. A Laura Martinelli. Laura Martinelli, o nome de registro dela é Laura dos Santos, filha de Zeca Martinelli. Nome de registro do Zeca Martinelli, José dos Santos. E o nome da mãe dela, Luanda dos Santos. Todos nascidos no estado da Paraíba. A Laura Martinelli foi consagrada a melhor artista circense da sua época. Não é apenas eu que estou falando, e sim documentação que comprova essa consagração. E a documentação, toda essa documentação vai ficar no NFT do documentário. Eu fiz uma árvore genealógica, eu vou mostrar essa árvore na tela, então vai aparecer aqui para vocês essa árvore genealógica, para a gente começar a entender melhor essa situação. Então, retornando, indo para o início dessa árvore, assim, a gente não pode se aprofundar demais, porque senão ela tem são muitos galhos e chega a um ponto que ela fica tão grande que você não consegue prosseguir. A árvore genealógica de Aberaldo inicia em 20 de setembro de 1880, que é o nascimento da Maria Ribeiro da Costa. Quem foi Maria Ribeiro da Costa? Ela era a mãe do Moacir Costa. Ela se casou com Ernesto Barbosa. Ela era viúva de Arthur Venâncio da Costa. Após ficar viúva, ela se casou com Ernesto Barbosa. Ela teve um filho com Arthur, que se chamava Aberaldo Costa. Com o Ernesto, ela teve o Moacir Costa. Isso é o lado, a gente está falando do lado paterno. Do lado materno, se inicia a história da família de Aberaldo em 1887, com o nascimento de Otávio da Silva Lamego, que era casado com Adelina da Silva Lamego. Eu não tenho a informação da data do nascimento dela. E esse casal teve quem? A Maria da Silva Lamego, que foi conhecida como Maria de Lourdes. A Maria de Lourdes, ela é mãe do Aberaldo e foi ela que fugiu com o circo da família Martinelli. Tanto a Maria como o Moacir se encontram nesse circo. Ambos tiveram um acolhimento da Laura Martinelli e tiveram 2 filhos. Em 1942, 14 de abril de 1942, nasceu Aberaldo Costa. Além do Aberaldo Costa, a Maria da Silva Lamego teve 3 filhas, que mostra aí na tela. Elza, Tereza. 3 não. Ela teve Elza, Tereza, Ana e o Russo. O meu pai me falou uma época que o Russo se chamava Adomiceu. Fiz pesquisa no Google sobre esse nome Adomiceu, não encontrei ninguém. E ele me disse que o irmão dele era eletricista. Não tenho essa... Na internet não encontro essa informação. Do lado paterno, o Moacir teve um filho chamado Moacir Costa Júnior, uma filha chamada Yara, Luciana, Douglas, Lucien e Clóvis. Todos esses filhos moram em Mato Grosso do Sul. Aberaldo Costa se casou com Josi Fernandes de Alcântara, após o casamento Alcântara Costa, que é a minha mãe. Ela teve 5 filhos, todos são vivos nesse presente momento do ano de 2022. Ela teve o Fábio de Alcântara Costa, Charles, Érica, Roberto e Roberta. Então, 5 filhos. Eu vou parar por aí. Agora eu vou mostrar para vocês um livro. Esse aqui é o livro do circo no Brasil. Se vocês não conhecem esse livro, deixa eu me aproximar aqui. Aí. Isso, ótimo, aqui. O Circo no Brasil. Esse livro é de 1998. E aqui ele conta a história dos circenses e dos circos
empresas ou trupes no Brasil. Aqui mostra a família Martinelli, que deu origem à nossa tradição circense. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa é a foto, eu estava olhando aqui para o computador. Deixa eu me aproximar um pouquinho. Isso. Aqui. Eu vou mostrar na tela para vocês porque fica melhor para visualizar. Então deixa eu ver aqui, de quando essa foto? Essa foto é de 1929. Mas antes de 1929 já existia a família Martinelli aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui. Essa foto agora, que aparece aí na tela, é a foto de um livro, é o acervo de um livro desconhecido que marca o início da tradição circense da família de Aberaldo. No livro é contado um pouco da história de Zeca Martinelli, pai de Laura Martinelli, mãe adotiva do Zé Linguiça. Eu tenho aqui uma cópia desse livro, que também a gente vai deixar ele dentro do arquivo para o NFT. É esse daqui. Vai aparecer na tela para vocês. Então aqui a gente entende, a nossa família entende a nossa técnica. Assim, como eu faço malabarismo, como eu faço equilibrismo, a forma de aprender, como eu ensino. Ele iniciou aqui com, digamos, a minha avó adotiva, avô de consideração. Porque o pai da dona Laura Martinelli, tem aqui, qual a informação que tem aqui, tá sobre ele? Uma informação. Muitos poucos artistas da velha geração colheram tantos trunfos como a família Martinelli. Os elementos dessa excepcional família de artistas de circo, mais do que mestres do picadeiro, foram os eleitos ou iluminados, os predestinados da arte circense. Então, eram artistas excepcionais, mas muito rigorosos. O Aberaldo Costa também era rigoroso, mas ele aprendeu isso com os ensinamentos da sua mãe, a Laura Martinelli. Nessa foto vai aparecer para vocês um cartaz do Circo Teatro Universo. Deixa eu mostrar aqui. É esse daqui, mas vai aparecer na tela para vocês também. Esse aqui é um cartaz de aproximadamente 100 anos. A gente tem esse cartaz original. Eu digitalizei ele, que ele estava bem desgastado. Observe, ó, bem desgastado. Eu digitalizei. Mas esse cartaz, eu digitalizei ele também e vou deixar ele no arquivo para vocês. Uma coisa que eu não posso esquecer, a gente vai avançando com o documentário, mas eu esqueci de mostrar a documentação. Tudo que está sendo relatado nesse documentário, a gente tem salvo os arquivos. Essa daqui, a gente tem... Deixa eu virar um pouquinho. Isso aqui são os arquivos de Moacir Costa. Deixa eu ver se vocês vão... Olha que interessante. Isso aqui é a documentação de uns 100 anos aproximadamente. Aqui tem certidão de óbito dos familiares. Com todas essas informações, vocês conseguem avançar com o documentário. Isso aqui é o Aberaldo Costa, o tio. Também tenho aqui a informação da Maria de Lourdes. Deixa eu... Isso aqui ainda é Aberaldo Costa. Todos esses arquivos.
Maria de Lourdes. Tem aqui. Essa foto que está aparecendo na tela para vocês, essa é a foto da frente do circo. Na época ele se chamava Carlito. Na foto, a informação que eu tenho dessa foto é que da esquerda para a direita a gente tem aqui a Dona Maria de Lourdes. Embaixo tem o Russo, que é o filho dela. Ao lado do Russo é uma menina aqui no centro. Ela se chamava... Meu pai chamava ela de Clarita. Então provavelmente o nome dela era Clara. De lacinho aqui no chão é o Aberaldo Costa, o Zé Linguiça. Em cima, atrás dele, sentada na cadeira, Dona Laura Martinelli. Ao lado esquerdo da Laura Martinelli, mas na tela do lado direito, pra gente, aparece aqui o Carlos Tibau Júnior, mais conhecido como Carlito. E ele era a pessoa que levava o circo, levava o nome dele, porque ele era um palhaço e o palhaço é referência em muitos circos. As outras pessoas eu não tenho informação das pessoas que são. É interessante vocês observarem, a gente começa a ver existe uma diferença das fotografias de circo de hoje para as fotografias de circo do passado. Vocês vão observar em outras fotos que eu vou mostrar aqui. Tem um rapaz aqui, ó, do lado esquerdo. Observa, a gente está muito próximo da abolição. A escravidão, ela ainda estava recente. Então assim, quando a gente mostra documentos de 1890, 1900, 1920, 1940, você começa a observar nas fotografias essa evolução. Até a sociedade se atualizar e ela mudar demora bastante tempo. A gente vai prosseguir. Nessa foto já aparece a trupe. Essa é uma foto de 1946. Na foto anterior, aparecia na foto a Maria de Lourdes com o Russo. Mas na própria foto, o Aberaldo Costa não estava aos pés da Maria de Lourdes. Ele estava aos pés da Laura Martinelli. Então faz sentido a Laura Martinelli trazer essa criança para ela, para ser de fato o filho dela, e o outro menino, o irmão do Aberaldo, ficar com a Maria de Lourdes. Nessa foto de 1946, essa foto agora na tela, o Aberaldo Costa ele está aqui na trupe, ao lado do seu pai. Aqui do lado esquerdo da foto, segurando um violão, aparece o Moacir Costa. Aqui do ladinho dele, o Aberaldo Costa. Mais aqui ao centro, aparece a Laura Martinelli. Atrás dela, de óculos escuro, é o Carlito. E a Clarita é a única menina aqui na fotografia. Vamos lá, prosseguir. Um ponto muito interessante que eu não entendi, quando eu falei para vocês na foto anterior sobre essa mudança da escravidão ainda está muito recente. Olha esse ponto, se vocês souberem ou puderem explicar, eu vou ficar muito contente. Mas eu achei curioso que na fotografia, um rapaz ele faz questão de mostrar a identidade dele, uma documentação. Não sei o que isso significa, ou o que significava isso naquele período, mas eu achei curioso, numa fotografia da trupe do circo, ele mostrar esse documento. Aparentemente parece um documento. Vamos seguindo aqui. A gente vai agora para fotografias do Aberaldo no circo. Essa é uma história aqui. Nessa fotografia ele aparece fazendo parada de mão
com contorção durante a montagem do circo. Muito provavelmente no estado do Rio de Janeiro. Nessa outra fotografia aparece o trem Maria Fumaça ao fundo. Aqui, eu mostro até para vocês, mas vai aparecer aí na tela também. Aí, bacana. O trem Maria Fumaça ao fundo. Esse rapaz aqui, ele é o Jurandir. Esses dois rapazes eu desconheço. O meu pai, ele me dizia que quando ele viajava, funcionava da seguinte forma: ele ensaiava durante o ensaio, quer dizer, ele ensaiava durante a viagem, porque a dona Laura Martinelli, ela fazia questão que ele aproveitasse todos os momentos. Se o circo fosse sair de trem do Rio de Janeiro e viajasse para Minas Gerais, um exemplo, e ele teria que ficar ensaiando no vagão do trem até chegar na cidade. Então ele descansava, depois ensaiava um pouco, aí assim que chegasse na cidade, o pessoal desmontava, quer dizer, descarregava o circo do trem, montava o circo e aí retornava a ensaiar. Não tinha tinha folga sim, mas sempre que possível ele ensaiava, ensaiava muito mesmo. Na próxima fotografia já aparece, essa é uma foto desse livro aqui, já aparece a Beraldo Costa fazendo a contorção no trapézio. Deixa eu ver ele aqui. A gente prossegue agora para a próxima fotografia. Essa já é uma foto onde apareciam as crianças do circo, da família Martinelli. Nessa fotografia tem a Beraldo Costa, aí no centro, junto com os seus sobrinhos e empregados do circo. Já nessa fotografia ele está fazendo paradas de mão em cima do rola-rola. Muito provavelmente ele tinha aqui aproximadamente uns 30 anos de idade. Foi essa a informação que meu pai passou para mim. Então assim, o treino que ele tinha na época era um treino muito intensivo. Da mesma forma que os meus irmãos e eu também tivemos. Por isso a excelência na qualidade dos números. A gente vai agora para a próxima fotografia. Essa próxima fotografia vai aparecer aí na tela para vocês. Ele está em cima de um rola-rola, colocando a calça, que era um número muito característico dele, o número de rola-rola, com retirada de roupa, depois colocada de roupa. Ele sempre tirava, ele tinha dois trajes. Um traje que ele colocava por cima, e assim que ele tirava esse, ele tinha uma roupa por baixo. E ele fazia um número cômico no rola-rola. Nunca vi um outro número de rola-rola desse jeito, cômico. É um número que, se um artista resolve fazer, hoje faz sucesso para colocar em um circo, ou em um teatro, ou qualquer tipo de entretenimento circense. Porque é diferente. Você vai ser o único a fazer aquele número. Agora, um malabarista, tem muitos. Tem artista que acha que aprendeu a jogar uma bolinha para cima, ele já se considera um malabarista, ou um acrobata. Se ele faz uma cambalhota, uma cambotinha, ele já se considera um acrobata. Mas esse é um número muito, muito difícil de encontrar, raro. Eu nunca vi um outro em outra parte do mundo. E eu já trabalhei em outros países, não só aqui no Brasil. Essa foto está aparecendo aí vai aparecer aí na tela para vocês. É a fotografia da moradia dos artistas lá no circo. Ela é datada entre a década de 40 e 50. Não tem a data exata, mas eram as barracas. Não sei se era sempre assim ou se eles evoluíram para caravanas. Essa informação eu também não tenho. A informação que eu consegui foi essa. Essa já é uma outra fotografia da travessia do circo da família em alguma parte de Minas Gerais, atravessando de uma cidade para outra.
Não tenho uma informação também exata de qual cidade, mas quem é de Minas Gerais com certeza sabe quais são os pontos que são necessários atravessar de balsa. Essa aqui já é uma outra viagem do circo da família, fazendo a mudança com um carro de boi. Então o boi estava puxando as carroças e também utilizando cavalos. Ela é datada da década entre década de 10 e década de 20, 1910, 1920. Eu estou falando assim porque você que está assistindo, você pode imaginar que a gente está falando de 2010, 2020. Não. 1910, 1920. Já essa outra fotografia era o circo que o Zé Linguiça trabalhava. Nessa época ele ainda não usava o nome artístico Zé Linguiça, era Aberaldo Martinelli. Esse era o sobrenome que ele usava. E esse é o circo do Carlito, onde eles se apresentavam. A frente do circo era uma frente produzida em madeira de lei. E aí a gente pode até se perguntar por que madeira? Porque naquela época a madeira era mais barata do que hoje. Hoje é mais barato fazer uma tenda de circo, uma lona, e às vezes não utilizar madeira pelo peso e pelo preço também da madeira, que hoje tem um valor mais elevado. Nessa fotografia que está aí na tela, essa fotografia mostra do lado direito o Odário e do lado esquerdo o Jorge Savala Gomes. Quer dizer, Jorge Savala Gomes e Odário Savala Gomes. Ambos eram irmãos. E o do lado da esquerda é o palhaço Carequinha. O Carequinha teve um período que a família, assim, os circos eles se relacionam muito. Tem um período que uma trupe está trabalhando em um circo, depois aquele outro circo ele desmonta aquela estrutura circense e a trupe viaja para um outro circo e trabalha naquele circo. Nesse período, o circo, a minha família, que é a família do Aberaldo, estava no circo da família do Carequinha. Nesse período, o Carequinha conheceu a mãe do Aberaldo Costa e tentou se relacionar com ela, mas nada acontecia porque a dona Laura Martinelli ela não permitia que isso acontecesse. Eu tenho áudios da irmã do Aberaldo, que mora em Resende, e nesses áudios ela relata que quando a Maria de Lourdes ficava sabendo que o Carequinha ia, se apresentava, realizava uma apresentação em Resende, ela visitava a apresentação, ia até os bastidores e o marido ficava com ciúme achando que eles fossem ter alguma coisa. Então o seu Amorim, que era o marido da Maria de Lourdes, anos depois ela se casou com seu Amorim, José Amorim, se não me engano, e ele ia junto com ela por ciúmes. Mas, pelo que me consta, o Carequinha e a mãe do Aberaldo nunca tiveram nenhum envolvimento, pelo que me consta. O Carequinha até dizia pro meu pai que ele não foi pai do Aberaldo porque a dona Laura Martinelli não permitia. Vamos seguindo aqui a história. A gente tem aqui nessa fotografia, muito provavelmente uma gravação na TV. Meu pai não conseguiu dizer exatamente onde era, mas são características de gravação de TV. Eu tenho aqui recibos de gravações que meu pai fazia na TV Manchete, era da família Bloch, e tem indícios de ter sido na TV Manchete. São datadas da década de 60, década de 70. Já essa é uma foto da década de 70. Eu vou mostrá-la aqui para vocês. Aqui, ó.
essa daqui. Aí nessa foto a gente tem aqui o Carequinha, né? Carequinha, Fred, Mick Baby, Mágico Mick Baby, Meio Quilo lá embaixo e aqui desse lado o Zé Linguiça. Essa foto ela já tem mais de 50 anos. Vamos seguindo agora. Nessa fotografia aparece o Carequinha jogando o Zé Linguiça em um salto de estafa. Em cima do palanque o Fred e o Meio Quilo ao fundo. Essa foto foi tirada na década de 70, no centro do Rio, em frente à Igreja da Candelária. Em frente à Igreja da Candelária tem uma praça, e esse evento foi feito nessa praça. Pela fotografia, se você der zoom nessa fotografia, você observar bem, embaixo do palco tem as janelas da Igreja da Candelária. São as mesmas janelas de hoje em dia. A gente está no ano de 2022, a janela é a mesma. Deixa eu mudar aqui a fotografia. Já nessa foto é uma gravação do Circo do Carequinha. Na época, eles realizavam apresentações em todo o Brasil e tinham programas de televisão no Rio de Janeiro, em São Paulo e Rio Grande do Sul. Para o empresário era melhor, porque assim, o espetáculo, a gravação deles no Rio de Janeiro era transmitida apenas para o Rio de Janeiro, o estado do Rio. Se o empresário quisesse transmitir o Circo do Carequinha para São Paulo, ele teria que ter uma produção lá em São Paulo. Ele não conseguia transmitir daqui para lá. Então aí ele tinha essa mesma estrutura, esse cenário, no Rio, em São Paulo, no Sul, e a trupe viajava. Nisso que a trupe do Carequinha viajava, ele não só fazia as gravações no Rio e realizavam shows no Rio. Faziam as gravações em São Paulo e realizavam as gravações em São Paulo e os shows em São Paulo, porque transmitia para o público de São Paulo e o público contratava eles para os eventos. Já nas outras fotografias são fotos de eventos que aconteciam em festa de aniversário. Nessa fotografia especificamente aparece o Aberaldo caracterizado de Zé Linguiça junto com seu filho Fábio, de aproximadamente 3 anos. Fábio é o filho mais velho, meu irmão mais velho, e com a trupe, o Carequinha, Mick Baby, ao lado esquerdo do Carequinha, e os familiares da festa. É muito comum no final do evento o contratante pedir para fazer foto com os artistas. Mais fotos, década de 70 a 80. Os artistas cantavam os parabéns, até hoje cantam os parabéns pro aniversariante, corta o bolo, faz a fotografia e ali sim finaliza a sua apresentação. Todas essas são fotos de festas de aniversário. Durante a apresentação do Carequinha, tinha uma dança com o Zé Linguiça. Então imagina, a criança ali com 2 anos de idade, de fralda, muitas das vezes ela tem que dançar com o palhaço. Para ela aquilo era uma coisa de louco, sabe? Era como nos dias de hoje, um palhaço conhecido nos dias de hoje dançar com a criança, com um artista conhecido. Nessa fotografia da tela aparece essa dança que eu citei para vocês. Tá dizendo ali, Carequinha e Zé Linguiça, Aberaldo Costa, da família Martinelli, atualmente professor da Escola Nacional de Circo. Como esse livro, o Circo no Brasil, o livro O Circo no Brasil, foi produzido em 98, naquela época Aberaldo Costa ainda era professor da Escola Nacional de Circo. E nessa fotografia vocês conseguem observar que do lado direito tem a foto do ali posando ao lado atrás da câmera da TV Rio, canal 13, que hoje é a TV Record. Bacana, hein?
Para quem tem um celular, hoje em dia consegue fazer fotos maravilhosas, imagine a tecnologia daquela época. Vale lembrar que o Carequinha foi o primeiro artista a fazer programa de auditório, porque na época eles não aceitavam, quer dizer, ele não aceitou fazer gravação sem público. Ele achou muito estranho você não ter público. Como que você vai fazer alguém rir se você não tem ninguém para rir? Hoje a gente entende essa comunicação, que desse lado aí tem alguém assistindo esse documentário. Eu entendo, você também entende, mas naquela época, não. Então foi criado a gravação com auditório. Se você hoje assiste um programa de TV no Brasil e vê ali o ator ou o apresentador com o público, você pode ter absoluta certeza que tudo começou com o Palhaço Carequinha. Então a gente vai seguindo agora nas fotografias. Eles realizavam na época, o meu pai trabalhou o Zé Linguiça trabalhou com Carequinha mais de 30 anos. Durante esses 30 anos eles faziam eventos, desde evento para um presidente da República do Brasil, um governador de algum estado brasileiro, a um evento dentro de uma comunidade em cima de um caminhão. Nesse caso, era um evento possivelmente em cima de um caminhão. Possivelmente. Se não fosse no caminhão, seria em um palanque, mas um evento aberto. E em alguns locais que eles não conseguiam colocar um palco, colocava-se um caminhão e o show era feito em cima desse caminhão. Aquele caminhão com carroceria. A gente vai seguindo agora mais fotos aqui de festas de aniversário. É interessante observar que em momentos que o Carequinha precisava descansar ou se comunicar ali com o contratante, nessa foto aparece o Carequinha escutando alguma pessoa, passando uma orientação para ele sobre o evento, e no outro lado o Zé Linguiça posando para fotografia. Da mesma forma que tinha o Zé Linguiça, tinha o Mickey Baby, o Zumbi, o Fred, e meio quilo também, para fazer as fotografias. Já aqui, vocês vão observar que já são recortes de jornais. Meu pai tem inúmeros recortes de jornais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. São tantas matérias que a gente acaba se perdendo. Essas matérias, década de 60 em diante, a gente já tem matéria. E recibos comprovando eventos, década de 60. Aqui, ó. Mais matéria. Evento realizado. Essa aqui é a matéria do Rincão Gaúcho. Deixa eu me aproximar. Ali, ó. Carequinha, Zé Linguiça e o dono do Rincão Gaúcho. Essa é uma foto rara porque o dono do Rincão Gaúcho ele não aparecia em público. Ele tá aí. Mais arquivo. Mais matéria também. Matéria. Cartaz. Isso aqui é negativo de fotografias de uns 60 anos atrás. Ó. Espero que eu consiga revelar essas fotografias. Além de todas essas fotografias aqui, com o passar do tempo, o Aberaldo Costa ele formou os seus artistas em artistas, os seus filhos. Ele formou, com o passar do tempo, o Aberaldo Costa ele formou 4 artistas circenses. Eu sou um artista circense. Meus mais 3 irmãos, Fábio circense, Érica circense, Charles circense, Roberta que não é circense. Meu pai não levou ela para treinar. Quando meu pai entrou na Escola Nacional de Circo, porque a trajetória dele foi saindo da família dele circense de circo, conhecendo
o mundo de eventos com o Carequinha. Depois ele trabalhou com Lambancinha, com Bolinha, com a Xuxa, com a Marlene. Trabalhou na Tupi, TV Excelsior e inúmeros outros lugares que aqui nesses documentos que a gente tem aqui comprova a veracidade dessas informações. E ele fez questão de formar os seus filhos em artistas também. Vou mostrar aqui na tela para vocês algumas fotografias desses filhos. Vamos lá. Antes de mostrar essa fotografia, antes de mostrar para vocês, vou finalizar com essas fotos, que são fotos da última homenagem que fizeram ao Carequinha. Nessa fotografia aparece já o meu pai, o Aberaldo Costa, com o presidente do Unidos do Cubango e eu em uma reunião de cultura em São Gonçalo. Meu pai já estava vestindo a camisa do desfile do ano de 2016, em homenagem ao Palhaço Carequinha. Nessa próxima fotografia já aparece o Aberaldo junto com Viviane. Viviane é a minha esposa. Na foto seguinte já tem Viviane, um artista caracterizado de Carequinha, o Aberaldo Costa e eu. Nessa fotografia, foi uma fotografia que eu consegui retirar da internet, a resolução ela está baixa, mas foi a foto que eu consegui encontrar. Esse é o último carro alegórico do Unidos do Porto da Pedra, quando eles desfilaram no ano de 2016. Esse é o carro da família e dos amigos do Carequinha. Nessa foto aqui foi uma exposição que fizeram para o Carequinha. Meu pai ele foi entrevistado e ali ele estava contando a história dele, toda a história dele com a trupe. Essa é a casa que meu pai construiu no município de Itaboraí. É a casa que ele vive até hoje, no ano de 2022. Aí aqui já vem as fotografias dos artistas. Essa é a foto de Érica Martinelli, assim era o nome que Érica utilizava quando ela se apresentava como contorcionista. Já essa outra fotografia é do Charles Martinelli, ele se apresenta ainda como em jogos de Icários ou tranca. Para quem não conhece, o malabarismo com os pés se chama Icários ou tranca. Então você pode chamar de um nome ou de outro, você vai estar pronunciando correto. Além do Charles, tem o Fábio Martinelli. Fábio, atualmente ele é eletricista, também é malabarista e acrobata. Foi um dos melhores acrobatas de báscula que teve na Escola Nacional de Circo. Para quem não conhece báscula, vamos lá, gangorra, vamos simplificar. É como uma gangorra. Um acrobata ele pula de um lado dessa gangorra, do outro lado ela sobe, o acrobata faz o seu salto mortal. Já nessa fotografia, já sou eu, Roberto Della Costa. Eu entendi ao longo dos anos que eu deveria utilizar o sobrenome do meu pai, de fato usar o Costa e não mais o Martinelli. Entendi que foi uma vida no circo, para o meu pai não foi uma vida fácil, foi uma vida muito difícil. Ele agradece muito, imensamente, a criação que ele teve, mas não foi uma vida fácil, porque a mãe deixou ele no circo e viajou, o pai deixou ele no circo e viajou, e essa dona do circo, ela criou ele. Mas mesmo assim ela não tinha um amparo total, ela não tinha um amparo do pai e da mãe. E sim uma mãe de criação, e ele amava muito essa mãe, mas mesmo assim não foi uma vida fácil para ele no circo. Então eu resolvi, há uns anos atrás, e entendi que eu deveria homenagear sim o meu pai e passar a utilizar o Costa. E aí passei a utilizar Roberto Della Costa e não mais Roberto Martinelli. Já nessa foto é a foto
mais recente da família, a foto é de 2016. Foi muito difícil fazer uma fotografia, mas a gente conseguiu. Meu pai, ele estava em casa, ele gosta muito de ficar sem camisa, isso já é dele. Só caracterizado em cena, fora de cena, vida simples, é o que ele gosta de fazer. Short, chinelo, sem camisa, em casa sempre podia, quando podia a gente fazia churrasco, confraternizava com os amigos aqui em casa, ou no bar, perto de casa, a gente conseguiu fazer uma fotografia nesse dia. Foi muito difícil. Minha mãe não quis fazer a fotografia, ela não gosta muito de aparecer, mas apareceu. E aí tá todo mundo. Roberto, Érica, Roberta, Fábio e Charles. Todos estão nessa fotografia. Esse é o documento, deixa eu fechar aqui. Então esse foi o documentário Aberaldo Costa, Palhaço Zé Linguiça. Eu espero que vocês tenham tido bastante proveito nas informações que eu passei aqui para vocês. Dessa forma, eu pretendo que o Aberaldo Costa ele seja eternizado, não só apenas nessa gravação, mas será eternizado na blockchain. Por isso, a criação de um NFT em blockchain. O blockchain que a gente vai usar é o blockchain da Polygon. É o mesmo blockchain que a Disney está utilizando. Vocês podem fazer pesquisas sobre blockchain, sobre tecnologia Web3, sobre NFT. Teremos 2 NFTs disponíveis na plataforma de NFT chamada OpenSea. Você querendo ter as informações que estão aqui comigo, que são informações, documentos físicos, vocês precisam clicar no link, vão ter que comprar sim o NFT, não sei exatamente o valor que vai ser, mas com esse NFT você vai conseguir ampliar esse documentário. Um exemplo, você pode, no município de Itaboraí, propor uma proposta para ampliar o documentário do Palhaço Zé Linguiça. Caso sua proposta seja aprovada em Itaboraí ou em outro município, que seja no Brasil, você vai ter a documentação original, mas você precisa sim ter esse NFT. E aí você vai ter acesso às informações que a gente tem aqui. E aí sim você vai conseguir fazer um documentário até muito mais rebuscado com as informações que tem aqui. Tá ok? Um grande abraço e espero que vocês tenham tirado proveito dessas informações do documentário Aberaldo Costa, Palhaço Zé Linguiça. Tchau, gente!